Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos falar sobre o poder da comunicação. Estamos recebendo João Satti, que é CEO do G5, grupo empresarial voltado à inovação e à inteligência de mercado. Também participa dessa entrevista o jornalista do Grupo Bandeirantes, Guilherme Bauhart. Satti, seja muito bem-vindo aqui à Band. Adorei o convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Pois é, seu nome sempre foi ligado ao mercado publicitário, ligado a uma grande agência, que é a Competence, mas no momento você resolveu se reinventar. Deixa de ser só Competence, vira um grupo G5. Isso faz parte de uma inquietude que deve acompanhar a vida inteira? Eu acho que isso faz parte de uma necessidade. Há 2 anos atrás, a gente se deparou com a queda brutal do mercado publicitário, que é um fato mundial. A gente começa a falar que a disrupção, ela começou realmente, foi na comunicação. E a partir daí, nós tínhamos que nos reinventar sim, né? Na última linha, o que não muda é a necessidade das empresas criarem imagem e das empresas venderem mais. A questão é o como. E aí nós vamos buscar que ferramentas as empresas poderiam utilizar para se tornar mais sexy, mais atraentes, né? E dentro dessa nova configuração surgem outras ferramentas, né? A tecnologia, não só a questão do digital, né? Mas a tecnologia como um todo. Uma outra revolução que a gente vai viver vai ser em questão a dados, né? Cada vez mais nós vamos nos relacionar com as marcas através de dados, elas vão chegar a nós pelos nossos dados, e são mundos completamente diferentes da propaganda. Então, como é que a gente ia fazer? Tentar forçar a barra com a propaganda ou utilizar a propaganda naquilo que ela ainda é importante e será e agregar o novo? Então, optamos por agregar o novo. Esse desafio da importância da propaganda, o nosso vice-presidente de rádios, Mário Bacet, tem uma frase, inclusive é um spot que é veiculado de tempos em tempos na programação, que é publicidade é conteúdo, publicidade é informação. Esse é o maior desafio de quem cria? De não simplesmente tentar provocar o consumo, mas também colocar hoje em dia ali algum tipo de conteúdo que extrapole essa linha? Na verdade, todo mundo busca, ou todas as marcas deveriam buscar, serem únicas na vida das pessoas. Que a relação de uma marca com uma pessoa nada mais é do que uma relação amorosa, né? Que pode ser uma relação amorosa não calorosa, pode ser uma relação amorosa calorosa, né? E como é que tu consegue isto? Sendo extremamente interessante, sendo extremamente colaborativo. Então, a questão de como se tornar colaborativo extrapola a propaganda em si, né? Porque a propaganda na verdade, é uma história que eu conto, né? Mas que história é essa? Então, a grande questão do casamento do marketing com a comunicação, e seja ela peer-to-peer, que é o próximo conceito de dados, né? Ou seja ela broadcast, ou seja ela comunicação digital, é o que eu conto para me tornar relevante. Agora, Satti, pegando o processo, quando se realiza o processo, ok, esse negócio que eu tenho, ele está morrendo, eu preciso me reinventar porque o mundo está diferente. Isso ocorreu contigo na publicidade, mas pode ocorrer com os teus clientes, nos mercados onde eles estão, né? Como é que se faz para se desapegar de uma ideia pela qual se batalhou a vida inteira? Na verdade, o que vai mudar, e vai mudar de uma maneira muito violenta, vai ser o nosso conceito de perpetuidade. Tudo vai mudar. Absolutamente tudo vai mudar. Nós vamos ser disruptados em todos os segmentos. É o digital que provocou esse processo. Na verdade, quando se fala em inovação, eu tenho assistido os programas aqui, volta e meia vocês falam em inovação. A inovação, ela se dá de diferentes formas, incremental, por modelo de negócio, por produto, serviço, enfim. Mas tem um aspecto central na inovação, que é a inovação radical, que ela é feita pelo digital. Não tem como ser exponencial se não for pelo digital. Então, o processo de disrupção, eu quando eventualmente sou convidado para falar sobre isso, é como se fosse uma chuva de meteoros, tu está me entendendo? Vai impactar todos os setores da economia. O que o G5 fez? Como nós fomos impactados e tivemos que nos reinventar, nós criamos também empresas dentro do G5 que ajudam as empresas clientes, a anteciparem a disrupção. Porque tu pode aguardar o cometa chegar, o meteoro chegar, ou tu pode antecipar e te deslocar daquela posição.
Então, a questão estratégica, ela tomou uma proporção muito grande na definição do jogo. Então, hoje, fundamentalmente, é saber o seguinte, o que é importante para as pessoas, o que é menos importante, o que não é importante e o que elas sentem falta. A partir daí, se tu tiver isso, um mapa muito claro, tu pode, bom, se aquilo que é importante que eu estou fazendo, eu posso fazer mais, vai representar mais valor, eu tenho que aumentar isso. Aquilo que eu faço que é mais ou menos importante, mas me custa e eu acabo passando no preço, eu tenho que diminuir isso. Aquilo que eu entrego e não é nada importante, eu tenho que eliminar. E aquilo que as pessoas têm necessidade, mas ainda não se deram conta que alguém possa resolver, eu tenho que tentar criar. Então, o conceito de inovação não é só uma questão de atitude. A atitude é uma palavra vazia, né? É uma questão de action. O que eu vou fazer efetivamente para mudar o comportamento das pessoas? É mais difícil identificar cada um desses elementos ou convencer daqui a pouco alguém que está do outro lado do balcão de que isso precisa ser feito? Na verdade, assim, uma das nossas empresas é a Sunbrand. E nós desenvolvemos uma metodologia baseada em níveis de consciência. Que é fundamental a gente entender o seguinte, tu jamais vai ser consistente em alguma coisa se tu não tiver consciência do ambiente no qual tu está agindo. Se eu não souber que está chovendo lá fora, eu não vou sair com capa de chuva. Se eu não souber que está frio, eu não vou sair com casaco. Agora, se eu sei que está chovendo e que está frio, eu vou me preparar. Ou seja, eu tomei consciência do que está acontecendo. Então, a nossa metodologia ela pressupõe 3 estágios. A primeira, consciência do ambiente externo. O que está acontecendo com o consumidor, o que está acontecendo com os concorrentes e quais são as tendências disruptivas. A segunda consciência é entender o quanto aquela companhia, aquela empresa consegue aceitar aquilo como verdade. Se fala muito em cultura, né, das organizações, mas o que é cultura? Cultura é um determinado momento que tu tem um mental em relação a determinada coisa, a tua mentalidade absorve um fato, aquele fato te faz, por repetição, construir uma cultura e a partir dali tu te comporta de uma determinada forma. A grande questão é que as coisas estão mudando e as empresas não estão conseguindo mudar na mesma proporção, porque elas estão muito engessadas e estão muito longe da ponta, estão muito longe do consumidor. Então, a nossa metodologia pressupõe entender o que está acontecendo no mercado, quantas empresas têm que ir para a linha de frente para entender a mudança. E o terceiro passo é que estratégia elas podem fazer para conseguir se tornar competitivas. Pegando até esse conceito de entender o ambiente que está, você que conhece a aldeia, né? Conhece o Rio Grande do Sul, trabalhou aqui a vida toda. As empresas gaúchas já notaram que está chovendo lá fora e tem que sair de capa de chuva? Eu acho que as empresas gaúchas elas estão muito acovardadas. O Rio Grande do Sul está muito apequenado, né? O Rio Grande do Sul está envergonhado do gigante que é. Eu acho que a gente perdeu a referência do tamanho que a gente tem, né? Pela má política, pelos maus governos, pela baixa autoestima e talvez até por uma depressão coletiva, né? Que virou mania de dizer que as coisas estão ruins. Eu acho que nunca teve tão bom. Nunca teve tão bom para quem ama a mudança, né? Agora, qual é a grande questão que a gente tem que entender em relação ao tempo, né? Do passado vem as dores, do futuro vem o medo, né? Então a gente tem que conseguir atuar no agora, né? O que eu posso fazer agora, me desapegando ao que já passou e interpretando que o que vem pela frente, eu posso, tendo consciência de que vai chover, eu posso me preparar. Então, aceitar de que é possível sim dar a virada, aceitar de que é possível sim fazer o novo é o primeiro passo. Mas o segundo passo é tomar uma profunda consciência do que eu tenho que mudar como empresa para conseguir me movimentar. Porque não adianta só querer, né? Tem que ter processo, tem que ter estrutura, processo e pessoas. É que vamos filosofar um pouco, enfim, mas o futuro é uma ilusão, né? Ele de fato não existe. Existe o presente que vai chegar que vai estar a cada momento. Que vai estar construindo. Então, a questão toda passa por um novo perfil, eu te diria que é fundamental nas empresas, né? Tem que ter pessoas curiosas, tá entendendo? As pessoas não querem saber, elas acham que sabem tudo. A gente tem que voltar a ter humildade para dizer assim, eu não sei, eu tenho que aprender. No final do ano passado eu fui para a Califórnia, para o Vale do Silício, na Singularity,
E a primeira coisa que eles diziam em alto e bom tom é o seguinte: erre, mas tente. Né? E a gente tem muito medo de errar. E aí não faz. E aí não faz. Então, quantas vezes a gente vai para Nova York, ou vai para qualquer outro lugar e vê um bar super diferente, transado, né? Porra, por que isso não tem em Porto Alegre? Porque as pessoas não ousam. E é por uma questão cultural também, muito conservadora, a gente quer a aprovação dos clássicos, dos conservadores, daí a gente não faz diferente. Então, tem que fazer diferente e bem feito. Nesse apequenamento tem uma boa dose de autoestima baixa nesse momento também? Ou... Tem, completamente. Completamente. Enquanto o futuro do Rio Grande do Sul para os jovens for o aeroporto Salgado Filho, a gente está num grande problema. Enquanto o futuro do Rio Grande do Sul para as empresas forem buscar outros estados para se beneficiar, a gente está num grande problema. Enquanto o Rio Grande do Sul ficar discutindo problemas, a questão política do poder e não a questão do desenvolvimento do Estado, a gente está num grande problema. Nós estamos com pessoas velhas, com uma cultura velha, com uma cabeça velha, fazendo o velho. Então, o futuro do Rio Grande passa por uma reflexão muito grande, no meu entendimento, em relação a essas questões tão pontuais. É simples como isso. Né? E o que é coragem, gente, na última linha? Coragem é a capacidade de seguir em frente apesar do medo. O medo sempre vai estar no futuro. Né? A expectativa de não dar certo. A gente está usando. Né? Nós somos hoje 9 empresas, nós estamos tendo um crescimento exponencial nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos, porque a gente está usando. Agora, se me perguntar, vocês estão errando? Estamos errando. Porque todo o processo exponencial, ele faz uma curva que ela faz mais ou menos assim. Ó. E ele tem um período deceptivo. O que faz no momento do erro? Talvez esse seja um desafio. Pode desistir, pode largar, ou pode persistir. Crescer, persistir e mudar o processo. Agora, é que tem uma questão também, tem algumas variáveis que são fundamentais de compreender no processo de mudança. Né? Quer dizer, eu costumo dizer para os presidentes das companhias que eles têm que se deter em 2 coisas em especial, né? As pessoas de dentro e as pessoas de fora. Né? O resto, deixa para os outros decidir. Mas se ele conquistar as pessoas de dentro da organização e conquistar as pessoas que ele quer como cliente, o resto está feito. Agora, o que acontece? Quem são as pessoas de dentro e as pessoas de fora? São as mesmas pessoas, são as mesmas gerações. Né? Então, a gente fez um estudo muito grande no G5 sobre as principais gerações dos últimos 60 anos e o comportamento dessas gerações. Então, tu tem o Baby Boomer, que é aqueles nascidos logo após a Segunda Guerra, depois tu tem a geração X, né, que são os caras que vêm para serem os grandes sucessos, enfim, para fazer o dinheiro da Wall Street. Depois vem os Millennials, que é uma geração que fica entre San Juan e Mendonça, não sabe muito bem se quer ser rico ou se quer ser hippie, né? Aí surge a geração Z, que é essa turma que nasceu do 2000 para cá, e agora vem a geração Alpha, que é do 2010 para frente. Tu compreender o comportamento dessas gerações e compreender o impacto disso nas organizações é o início para tu começar esse jogo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial, nós já voltamos com o Rio Grande que dá certo, ouvindo João Satti. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o CEO do Grupo G5, João Satti. Guilherme Bauer está junto comigo aqui na entrevista. Isso, a gente falava no bloco anterior, né? O João falava das gerações, né, Satti? E eu acho que a gente gastou muito tempo tentando mudar a geração e fazer com que a geração que está chegando se moldasse aos nossos... Isso aconteceu em que medida, digamos assim? Isso é uma profunda verdade. Hoje, os jovens que não foram para o aeroporto Salgado Filho, eles estão muito motivados, como de resto no mundo inteiro, por uma questão chamada propósito. Então, quantas e quantas vezes diz assim, olha, não me interessa esse X mil a mais por mês que tu está me pagando. Eu quero ir atrás de alguma empresa que tenha um propósito transformador. Tanto é que em marketing a gente usa a expressão propósito massivo transformador. Qualquer companhia que não tiver um propósito, ela vai ser fraca. Ou seja, qualquer companhia que não for colaborativa na última linha, ela vai ser fraca. Por quê? Porque se tu analisar na história do tempo, tu tem a Revolução Industrial, favorecendo o produto, depois tu tem
o momento de prestação de serviço, que é o cliente, e agora é pessoas no centro. Então tem que ganhar as pessoas. Só que tem que começar ganhando as pessoas, eu digo para os presidentes, de dentro da empresa, que são os jovens, eles têm que vir e têm que conviver com os mais antigos dentro de uma relação amorosa. Então tem palavras novas, eu tenho usado muito a relação amorosa, né? Mas como uma relação amorosa, isso aqui é uma empresa? Não, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é um teal, que é o último estágio em termos de organização. Cada vez mais as organizações vão ser menores e vão ser exponenciais também. Vão ter grupos de pequenas organizações, como se fossem arquipélagos, que se reúnem, desenvolvem desafios e depois se soltam para se juntarem na frente. Que é o propósito do G5. Que é o nosso propósito. Nós somos hoje 9 empresas, mas nós temos uma rede de colaboradores que vai a mais de 30 pequenas empresas que colaboram conosco. Então hoje a gente tem desde realidade imersiva, ou seja, realidade virtual, realidade ampliada, né? Nós trabalhamos com gestão de dados, com inteligência artificial, numa velocidade incrível. Por quê? Porque a gente se reinventou como organização exponencial. Sato, você falou sobre o estudo que vocês realizaram no G5, sobre gerações. Quem quiser hoje sobreviver, ele precisa olhar para todas as gerações, focar numa geração, ou tem que olhar para a geração alfa, que é a geração que está chegando, e poder tocar essa. Na verdade, a gente tem que entender uma questão chamada consumo, né? Então, tu tem, por um lado, as gerações, que são as pessoas que também estão do lado de fora consumindo, e tu tem uma questão também muito interessante, que são os modelos de organização, que a gente também fez um largo estudo sobre isso. Então, se a gente estudar ao longo da história, tu tem as organizações do modelo vermelho ou magenta, que são lá dos primórdios, né? Depois elas evoluíram para um modelo mais estruturado, mais organizado, chamado de âmbar. Simplesmente uma forma de tu construir um raciocínio, né? Cores, né? A igreja, o exército, o governo, tudo isso é âmbar. 40% das empresas multinacionais são âmbar. O que caracteriza uma estrutura âmbar? É aquela cujo futuro é igual ao passado. O cara tira os 30 dias de férias e volta e a mesa dele está ali intacta, né? Mas é extremamente encaixotado, né? Não respira esse negócio, não tem flexibilidade. E o poder está no centro, não está na ponta. Aí vem as organizações laranja, muito agressivas, que coincidem com os yuppies, com a geração Y, a geração X, né? Meritocracia, problema do outro, eu quero mais é ganhar meu bônus, tu está me entendendo? São os CEOs... O lobo de Wall Street. O lobo de Wall Street, CEOs que duram 2, 3 anos, bora, vamos lá, de novo, certo? Só que esses modelos, eles não se adequam a relações amorosas com o cliente ou com as pessoas. Não atraem clientes e também não atraem jovens trabalhadores. Então, vem as organizações verdes, cujo exemplo, e aí é uma coisa até contraditória, as cooperativas são verdes, mas só que são verdes demais. É quase aquele modelo participativo. Então, a grande definição hoje é você conseguir ter uma organização laranja esverdeada. Tentando mergulhar nesse universo de cores, é possível imaginar que a gente chegou na cor verde no ápice da customização? Eu vou tentar citar um exemplo aqui para aproximar do nosso telespectador. O Henry Ford, da empresa de automóveis, costumava brincar que os automóveis dele, que ele fabricava, podiam ter qualquer cor desde que fossem pretos. E o modelo T saía invariavelmente preto da linha de montagem. Com o passar dos anos, o consumidor escolhe hoje desde a cor do retrovisor até se o estofamento é couro, tecido, sim, veludo e assim por diante. Para quem cria, para quem está na área de criação e nessa relação da empresa com o cliente, e aí a customização tem que ser nos dois sentidos. A gente bateu no teto, digamos assim, do que precisa ser customizado, pensar, mergulhar. Cada vez vai ser mais. A impressora 3D ela vem para isso, tu está me entendendo? Tu vai ter produtos feitos sob medida na hora, né? O conceito de realidade virtual em prateleira infinita dentro das lojas vai ser um outro grande passo, né? O que é prateleira infinita? Vamos supor que uma loja tenha 1000 produtos diferentes, mas aquela organização tem capacidade de ofertar 8.000 produtos. Então, em breve, vocês vão ver dentro das lojas, sei lá, pequenos espaços de 6, 8 metros quadrados, um sujeito numa poltrona confortável, com óculos, e ele vai estar olhando 7.000 produtos. Tu está me entendendo? Inteligência artificial integrada no óculos,
dizendo para ele, olha, já vai direto para, sei lá, para a balança tipo tal ou para o alimento com tal grau de carboidrato que você gosta, e ele já vai receber em casa. Por que vai ter isso? Porque essa geração baby boomer e boa parte da X não tem a intimidade do nativo digital. Então, nós vamos ter uma oportunidade ainda dentro desse range de ir para o digital, que é quem não sabe navegar. Então, ele vai ter que navegar dentro de uma loja física. Agora, cada vez mais vai diminuir, e esse é um risco muito grande sobre disrupção, as grandes superfícies. Os shopping centers vão ter um problema enorme. Já estão tendo, de alguma forma. Mas vai ser muito maior. Muito maior. Então, a disrupção, ela vem para todos os setores. Todos os setores de balcão, todos os setores intermediários entre quem produz e consome serão afetados. Todos, sem exceção. E aí, se você somar isto, a capacidade, a produção de imagem cada vez com mais qualidade, né? Com essa ideia de profundidade, de volume, etc. e tal. O poder computacional, né? A lei de Moore, como chamam, né? Moore foi um engenheiro, um dos inventores da Intel, que diz que a cada 18 meses dobra a capacidade computacional e cai pela metade o preço. Então, a nossa capacidade de memória computacional está exponencial. Se você somar isso à velocidade 5G que está chegando, que nós vamos pular mais ou menos de 100 milhões de bytes por segundo para 10 bilhões de bytes por segundo, e somar com isso inteligência artificial, cara, o mundo é outro. Você disse há pouco que falava muito sobre a relação amorosa, né? Ser amoroso e tal, mas a palavra mais usada nesse programa, desde que a gente começou, foi exponencial. O que ela significa, Sati, nesse momento que a gente está vivendo? Na verdade, o exponencial ele se torna amoroso pelo benefício, pela conveniência. Então, olha só. O exponencial é o que a gente não sabe onde vai parar. Não. O conceito de exponencial é a democratização do uso. Esse é o conceito exponencial. A nossa cabeça é construída para pensar linearmente. Então, sei lá, eu tenho 20 anos, eu consegui o primeiro emprego, eu comprei um carro, eu aluguei um apartamento. Eu tenho 30 anos, eu casei, eu tenho um emprego melhor, eu comprei um apartamento melhor, ou, enfim. E tem filhos. E assim eu vou indo, né? E eu vou traçando um crescimento linear para qualquer coisa. Um eixo é progresso, volume, e o outro eixo é tempo. Só que o exponencial ele vai fazendo assim. O exponencial ele faz assim, aqui. Ele começa de uma maneira muito, muito pequena, aí vem o que eles chamam o segundo D. O exponencial é dividido em 6 Ds, tá? O primeiro é digital, o segundo é deceptivo, né? Mas esse deceptivo não é desapontamento, é que tu tende a não perceber que ele está acontecendo. E aí o terceiro D é disruptivo, é quando ele faz uma ruptura com o linear. Depois tem mais 2 Ds que não interessa explicar nesse momento, e o último D é a exponencialidade. É quando aquele sujeito lá na África usa um celular e ele nunca teve um aparelho de telefone fixo. É quando aquela pessoa que nunca teve condições de ter uma casa, vamos supor, nas Maldivas, e pelo Airbnb está nas Maldivas. Tá me entendendo? Quer dizer, a exponencialidade é o ápice da democratização do acesso. Por isso que é amoroso. Ela não é fria. Não é matemático. O resultado da tecnologia é a acessibilidade. Vai ficar acessível a todos. Então, isso dá uma enlouquecida na cabeça da gente. Tanto é que quando tu vai para o Vale do Silício, tem uma coisa muito interessante. Tu tem espaços de meditação. Então, tu tem que tirar nós vamos ter que tirar coisas das nossas cabeças para conseguir colocar um novo. Esse vai ser a grande dor vai ser essa, vai ser a gente se desapegar a modelos, por exemplo, patrimoniais. Hoje, em breve, nós vamos ter problemas de sobra de mercado imobiliário, com moradias compartilhadas. Então, tem todo um mindset novo que vem, e aí vem da onde? Vem dessas novas gerações que são menos apegadas à matéria e são mais apegadas ao prazer. Até que um conceito novo que a gente está usando no G5 é o VDV, é o viver de verdade. A geração que está com 60 e poucos anos começa a se dar o direito de viver de verdade, né? O cara quer tirar férias, quer... Só que a gurizada millennial e geração Z também quer isso agora, não quer esperar.
Então, como faz? Por que ela vai esperar? Aí ele se pergunta, por que eu vou trabalhar a vida inteira para acumular IPTU? Entendeu? Sati, o que é fundamental para o Rio Grande do Sul dar certo? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que fundamental para o Rio Grande do Sul em primeiro lugar, é a gente se deixar de ter o complexo do patinho feio. A gente não é feio, a gente é lindo. O Rio Grande do Sul é interessante. O Rio Grande do Sul é inteligente. A gente tem que passar a agir de acordo com aquilo que a gente é. A gente não pode mais continuar se vitimizando. Acho que tem que se reunir as pessoas realmente inteligentes e interessantes desse Estado, que sejam de fato, e fazer o Rio Grande andar num track que eles já estão andando. Porque nem todo mundo está mal, gente. Esse papo de que está tudo arrasado não é verdade. Tu anda por esse estado, tu vê muita empresa indo muito bem, obrigado. Tem muito empresário ganhando muito dinheiro e tem muito executivo muito bem. E é o que a gente quer mostrar aqui nesse programa Rio Grande dá certo. Sati, obrigado por estar conosco nessa noite. Obrigado. Obrigado, Guilherme, Obrigado pela presença. O Rio Grande que dá certo fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro.